Salve família, Tonelo da GG do Kate aqui mais uma vez e claro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Skill Podcast, aqui onde a gente discute as estratégias e habilidades para que você tenha mais chances de chegar ao objetivo, para que você aumente as suas chances de conseguir o que você quer, né? Enfim, de conseguir a sua vitória dentro ou fora do jogo. Demorou e, obviamente, já me apresentei, né? Sempre dou esse salvezinho no começo. Talvez você já me tenha visto de outros carnavais, mas para você que está chegando agora, eu sou caster de esportes aí desde 2014. Já fiz bastante coisa, trabalhei com bastantes jogos e hoje estou na Riot, né? Pelo CBLOL Academy e, enfim, as habilidades comportamentais que a gente sempre discute aqui foram parte e são parte da minha vida em níveis absurdos, assim, são realmente essenciais, tanto no meu trabalho quanto no jogo. E comigo hoje, por isso que o podcast, o diretor da GG Educate, o Décio. E aí, Décio, como é que você tá? Falei 400 anos aqui já. Tudo bom, Notelo? Salve, salve a todos que um Já. pouquinho com essa galera esclarecer algumas coisas que são muito importantes para o desenvolvimento deles, tanto no jogo e fora do jogo. E o tema de hoje é essência e propósito. Agora sim, essência e propósito, que são basicamente duas coisas extremamente importantes para que você consiga até atingir não só os objetivos, mas aquilo que a gente já disse em outros skill podcasts, que é trabalhar com algo que você realmente gosta, né? Se sentir muito bem, muito feliz com aquilo, e como que a habilidade comportamental, ou as habilidades comportamentais, te auxiliam e mais do que auxiliam, né? São essenciais para que não só você tenha mais chances de conseguir fazer isso, mas para que você também consiga controlar bem o que está acontecendo, né? Ter uma ciência maior do que está acontecendo. Porém, Décio, essa não é a minha praia, essa é a sua praia. Então, o que exatamente é essência, o que é propósito e como que as duas se relacionam assim com as habilidades comportamentais? Tonelo, a essência, você só pode ter um propósito depois que você consegue descobrir a sua essência, né? Então, uma só vem depois da outra, né? O que é essência? Essência nada mais é do que a sua herança genética que você trouxe dos seus pais. Essa herança genética lhe traz habilidades, lhe traz facilidades e dificuldades na vida, ela lhe traz um componente que é único, seu. Nunca Uhum. existiu nenhuma pessoa no mundo igual a outra. Todas as Sim. pessoas são diferentes e sempre foram, né? Então, essas pessoas precisam se conhecer, né? Nós temos uma sociedade e, felizmente e também infelizmente, né? A ciência, assim, nos ajuda em certos momentos e atrapalha em outras, né? Nós vivemos num mundo cartesiano, né? René Descartes, né, trouxe a razão para o centro de tudo e tirou a emoção das coisas que eram racionais, né? Então, o mundo só existia a partir daquilo que era medido, quantificado, pesado, né? Então, como emoção não podia ser medido, foi descartado. Isso no nosso mundo ocidental, né? No mundo Uhum. oriental, eles têm uma facilidade muito grande de lidar com isso, né? Tanto com tangível como com intangível. Nós, da nossa sociedade ocidental, perdemos muito, muito com isso, né? Porque nós ficamos presos a essas coisas materiais e o tangível e esquecemos do intangível. Por quê? Porque não podia ser medido, né? Uhum. É muito fácil você ver uma família de 10 filhos, né? Um casal resolve ter 10 filhos e os 10 filhos são completamente diferentes, né? Todos Uhum. os 10, cada um falou. Imagina se todos são dos mesmos pais, então eles vão falar no mesmo dia e hora, todos. Não, É. não acontece isso. Eles vão andar no mesmo dia e hora. Não, não. Eles têm emoções diferentes, eles têm comportamentos diferentes, eles têm
ansiedades diferentes. E essas ansiedades, emoções, essas coisas todas não são medidas. Então, na nossa sociedade, não. Nós estamos acostumados a não mexermos com isso. Então, onde é medido o nosso desempenho? O nosso desempenho é medido na escola, na universidade, onde você tem notas, e ali você é avaliado, né? E aí sim, agora você imagina uma sala de 40 pessoas completamente diferentes, e você só faz uma medida de uma régua só para todos os 40. Na verdade, o mundo inteiro é medido com a mesma régua, o mundo ocidental. Bom, eu não acho que seria muito fácil medir todos um por um, né? Mas eu fico pensando aqui, esclarecer, pelo menos esclarecer a alguns que existe essa diferença, que ele é diferente dos outros, vai fazer com que eles comecem a buscar qual é essa diferença sua e trabalhar essa sua diferença. Porque é muito interessante, Tonelo, a sociedade, os jovens querem fazer a diferença, né? Mas é como você faz a diferença se você não abraça as suas diferenças? Você rejeita as diferenças, né? A nossa sociedade, ela rejeita as diferenças. Elas querem ser todos, todo mundo quer ser igual. Quer ser como? Aquela pessoa perfeita que a sociedade, o marketing inventou para poder vender. Então, a felicidade que não pode ser medida, o marketing inventou para poder vender melhor, vender mais. O sucesso também, né? Então, o que acontece é que, quando você começa a descobrir que você tem algumas coisas que são diferentes dos outros, e essas coisas diferentes passam a não lhe incomodar mais, você abraça elas, você se torna uma pessoa mais feliz. E todos deveriam seguir esse caminho. Então, isso é a essência. Quando você descobre a sua essência, você passa todo dia, a trabalhar melhor como você vai se tornar aquele ser que você nasceu para ser melhor, né? Então, aí vem o propósito. Porque o propósito nada mais é do que como você gostaria de participar neste pequeno tempinho que a gente passa nesta vida, como você gostaria de participar e deixar algum legado, alguma coisa e contribuir para a vida dos outros. Sim, e isso é sensacional. Inclusive, assim, é um episódio hoje que a gente vai aprofundar isso aí. Vamos fisolofar mesmo, que nem diria meu primo lá do interior, a gente brinca, ele fala, vou fisolofar. Eu acho muito correto, realmente. E assim, acho que tem muita gente, né, Décio, que acaba confundindo às vezes, como você disse, falar, meu, eu não fui bem na escola, eu sou burro, não sirvo pra nada, né? Eu não sou inteligente, eu não vou conseguir ganhar bem, ou eu não vou conseguir ser bem sucedido, né? Eu não vou conseguir ter uma carreira legal, ou então, meu, tirava nota baixa na escola, ou então era mediano, então vai ter alguém muito melhor do que eu. Eu acho que essa crença acaba existindo, né? E acaba que o pessoal confunde muito isso. E outra coisa que confunde muito também é a essência, como você disse, né? Essa questão de cada um ter o seu jeito, o que é bom, o que é pior, enfim, os seus pontos fortes, pontos a serem melhorados, né? E tudo mais. Às vezes o pessoal confunde isso com um dom aleatório que, tipo assim, meu, aquela coisa de, eu sou líder porque eu nasci líder, assim, tipo, eu nunca vou conseguir ser líder porque eu não tenho o dom pra isso, ou nunca vou conseguir tocar violão porque eu não tenho dom pra tocar violão, né? Acho que as pessoas acabam confundindo muito e até se deixando levar muito por essa questão de, tipo, eu fui mal em uma coisa, imediatamente significa que eu não vou ser bem sucedido. E não é assim que funciona. Muito pelo contrário, né? As habilidades comportamentais, elas ajudam a gente a entender esses pontos fortes nossos e utilizar eles aonde a gente quer para conseguir ser mais bem sucedido, né? Com toda certeza. O conjunto de habilidades comportamentais coloca você
num patamar mais elevado de inteligência emocional. Quando eu comecei a estudar isso, há muitos anos atrás, não tinha esse nome, mas ele fica um pouquinho mais bonitinho, né? Você ter uma inteligência emocional. Quando você descobre que você tem facilidades com algumas coisas, você começa a usar das habilidades comportamentais para que essas habilidades ganhem mais força, né? Eu me lembro de uma época muito interessante de que se eu era muito bom em matemática e não era bom em português, né? Então, o professor dizia para mim, então você passa agora metade, só 20% estudando matemática, os outros 80% português. Dava na mesma. Eu continuava ruim em português, e em matemática eu ia melhorzinho, melhorzinho. Mas se eu largasse o português e mandasse bala na matemática, que era a que realmente eu gostava, eu desenvolvia bem. Então, era este o pensamento antigamente. Se você não ia bem em uma coisa, você ficava forçando, esquecia das coisas boas e ficava forçando as coisas que você não fazia bem, até você fazer bem. Você nunca na vida que ia fazer bem, porque quem tem facilidade vai fazer com facilidade. Então, Sim. o que é melhor é você focar exatamente naquilo que você já tem facilidade. Então, as habilidades comportamentais, a sua inteligência emocional faz com que você vá buscar aquelas habilidades que você tem facilidade. Como você não nasce líder, mas você tem uma vocação, você já nasceu, a sua essência já é de um líder, né? Você não sabe como lidar com as pessoas, você grita com elas, não fala mal com elas, e isso vamos colocar num time, né? É muito fácil perceber um cara que é líder natural num time e ele sai xingando os amigos e não consegue levar aquilo numa boa. Mas se ele passa a perceber que ele precisa melhorar como líder, e aí ele descobre que ele é realmente um líder e descobre que precisa ter uma boa comunicação com os colegas, ele percebe que precisa ter um planejamento estratégico, ele percebe que precisa ter empatia para perceber se os amigos estão indo bem ou se não estão, ele tem que ter um pouco de paciência com os caras também, né? Não, dessa vez não foi bem, mas amanhã vai ser melhor. E treinar isso todo dia, né? Ele precisa disso para se tornar. Ou então ele não vai ser um líder bom nunca, né? Porque ele não vai se esforçar para isso. E acho que alguns pontos do que você falou até ia complementar, né? Primeiro que é muito legal como você às vezes tem essa facilidade, mas não necessariamente isso quer dizer que você já é bom, né? Habilidade comportamental, sempre fala isso aqui, não é um passe de mágica, né? Você não, tipo, do nada, agora eu sei o que quer, instantaneamente estou milionário, não é assim que funciona. Habilidade comportamental também é uma prática, né? Tanto é que a gente sempre fala, você consegue praticar, perdão, até quando joga League of Legends, em eventos, em situações que você vai, né? Enfim, em todas essas experiências pelas quais você passa. E com certeza tem muito a ver com isso. E é muito lindo como você, quando vai pegar essa habilidade comportamental, esse conjunto de habilidades comportamentais, como você disse, né? E amarra uma na outra, aí que você começa a ver realmente, né? O verdadeiro potencial cada vez mais claro, né, na sua ótica, assim, para realmente conseguir ir alcançando esses objetivos e, obviamente, né, melhorando, digamos, essa chance de sucesso que a gente sempre costuma dizer aqui. E um outro ponto muito interessante que uma vez eu vi uma frase, né, eu não lembro de que eu vi, que falava, meu, não adianta nada você querer julgar a habilidade de um sapo em subir na árvore, assim, sabe? De um, sei lá, de um dinossauro em nadar ou alguma coisa meio aleatória. Se você me coloca pra jogar League of Legends de mid laner, é horroroso. Horroroso. Porque eu não presto atenção nas coisas que eu tô acostumado. Eu não sei, eu não consigo. Não é que eu não consigo, mas é o que você falou. Eu consigo, mas eu teria que me dedicar muito, 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 muito mais. Então ali parece que
meu olho não olha pro lugar certo, eu não tenho necessariamente a coisa na cabeça de ficar gravado, olha, tem que tomar cuidado com o gank agora, tem que tomar cuidado com aquilo, né? As builds não são 100% familiarizadas pra mim. Claro que são do ponto de vista de caster, né? Do ponto de vista de analista, mas no jogo mesmo pra fazer é uma coisa muito diferente. O total contrário deu jogando de suporte, por exemplo. Eu sou um cara que, em essência, tem uma facilidade maior para perceber o que está acontecendo num todo, né, num contexto geral. Então, essa aqui é uma outra habilidade comportamental, inclusive, né, que eu já desenvolvia no League of Legends e hoje uso no profissional em diversas situações, de analisar o cenário, assim, meu, será que tá da hora? Será que tá bom pra gente? Ou tá ruim? O que a gente pode fazer para melhorar? Né, como a gente pode voltar para o planejamento, ou mudar o planejamento. Tenho bastante dessa questão de liderança também, então, assim, sempre isso foi muito praticado. E eu jogando de suporte é outro mundo, assim, porque eu consigo aplicar esse tipo de coisa que às vezes jogando numa mid lane, numa top lane também, eu consigo menos, assim, é mais difícil pra mim. E essa é uma outra prova, digamos, né, e uma outra razão pela qual as habilidades comportamentais conseguem e não só conseguem, mas são treinadas dentro do League of Legends e você aplica ela, pode ser na solo kill, pode ser em absolutamente qualquer lugar. E você se lembra de alguma vez, Décio, que você percebeu assim uma pessoa, ou você mesmo, falou, meu, talvez essa pessoa esteja insistindo num negócio que não é legal, sabe? Tipo, se ela fosse por um outro caminho, daria muito mais certo, né? Como a Lívia já disse uma vez, você pode falhar e ser uma catástrofe fazendo algo que na teoria ia dar dinheiro, né? Eu vou fazer arquitetura porque dá dinheiro. O cara odeia arquitetura, gosta de outra coisa. Tipo, você também pode falhar sendo médico, sendo advogado, né? Profissões que em teoria aí no papel dão mais dinheiro. Então, você lembra de algum caso assim que de repente você via a pessoa não estava indo pro caminho muito legal, aí depois melhorou? Ou o contrário, né? Uma pessoa que já sabia disso e conseguiu usar as habilidades comportamentais para seguir o seu propósito? Tonelo, impressionante como a nossa sociedade como um todo, ela avança como se fosse um propósito, porque, olha, o propósito é diferente de um objetivo. Então, Sim. o objetivo do senso comum é de que alcançarem o sucesso, ganharem dinheiro, serem muito felizes, mas isso, felicidade, ela é muito pessoal e as pessoas não percebem isso, né? A felicidade para mim, pode ser uma coisa, para outra pessoa é outra. Isso vai muito da essência de cada um, né? Eu fico me lembrando, falando de herança genética, o meu pai era um exímio jogador de futebol, né? Meu pai era um craque de futebol e era um perna de pau, né? Não jogava nada e era uma tristeza para mim, né? Uma Uhum. tristeza não só para mim, mas para os meus irmãos também, porque nenhum dos três nasceram com a habilidade que o meu pai tinha no futebol. E quando ele vinha jogar futebol com a gente, destruía a todos, né? E uma outra coisa também que eu lembro que é importante, Tonela, é o seguinte, olha, Uhum. como desenvolvê-las, né? Em que tempo, em que período? É todo dia, sabe? É todo dia. Eu gosto muito, já devem ter ouvido falar da pirâmide de Maslow. Abraham Uhum. Maslow é um dos caras que eu mais gosto. E ele, quando fala que todo dia é dia de se tornar um ser humano melhor, né? Então, quanto tempo? É todo dia, a vida inteira. Eu entendo que a vida, o propósito da vida, o mais importante é a gente se conhecer. E cada dia você pode se conhecer melhor. E quanto mais você se conhece, mais proveito você tira desta vida, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o percentual é muito grande das pessoas completamente cega em relação a essa essência, a sua própria semente, a sua própria natureza, são Uhum. completamente cegas e são, assim, visionárias em relação à felicidade proposta pelas grandes propagandas das mídias, né? Do sucesso, de alcançar status e o reconhecimento dos outros, né? Eu acho que é muito grande o número de pessoas. É É, demais. absurdamente, muito poucas pessoas, Tonelo, que eu conheci, que elas realmente passaram a se conhecer, passaram a descobrir quem eram elas e
passaram a se tornar seres humanos melhores e desenvolveram propósitos e foram melhores na vida pessoal e foram melhores na vida profissional. E, inclusive, no jogo, né? Você me perguntou aí, exemplo. Eu sou um exemplo disso, né? Eu, muito cedo, eu sempre gostei muito de ler. Aos 14 anos, eu peguei um livro. Esse livro começou a me ensinar uma habilidade muito interessante. E, a partir daí, eu comecei a desenvolver o gosto por esse tipo de leitura. E ele me trazia, sempre me trazia algum benefício, né? Então, outra pessoa que eu posso colocar como exemplo é meu próprio filho. Eu tenho o Gustavo, desde 5 anos eu comecei a ensinar a ele algumas habilidades e passei a trabalhar com ele por recompensa, né? 5 anos de idade, imagina, um garoto fazia as tarefas dele e ganhava recompensas, né? E ele disse que fez administração como eu. Numa aula de psicologia aplicada à administração, um professor lá comentando, né? E aí ele pensando, né? O meu pai já fazia isso comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Então, é muito interessante, né? E eu ficava muito feliz, porque aos 5 anos de idade, eu já estava ensinando ao meu filho a como desenvolver melhor as habilidades dele, né? Outra pessoa que você já me deu essa liberdade, né? É você. Você é um profissional que eu tenho, assim, um grande carinho, né? E vejo a cada dia, a cada mês, a cada ano, né? Eu tenho um grande orgulho de ver você hoje enxergando bem, né? Olhando bem o seu horizonte, olhando bem o seu futuro e sabendo cada passo que você precisa dar para chegar a alcançar o que você quer alcançar. Então, amigo, eu lamento dizer para você que são muito poucas as pessoas que eu conheci que realmente se encontraram, sabe? Mas existem muitas pessoas. E tem muitos que estão aí na dúvida, será que é ou será que não é? E nós estamos aqui para empurrar mesmo esse pessoal para dentro. É isso que eu ia falar, né? Pra isso que a gente tá aqui também, né? Pra apresentar todo esse conceito, toda essa realidade, né? Todas essas informações e, quem sabe, tirar um pouco desse pessoal que tá na lama, às vezes, né? Meio varzeando ali. E você falou sobre o exemplo, eu também disse algumas vezes aqui no Skill Podcast, né? Que já comecei querendo ser desenvolvedor de jogos e tal, e trabalhar numa área muito mais de matemática, de exatas, né? Aquela coisa assim. E na época eu achava que seria o mais interessante mesmo pra mim. Hoje em dia, ou melhor, né, 2 anos aí depois que eu comecei a perceber, falei, meu, eu acho que não é assim. E óbvio, rola um medo, né? Rola aquela coisa de você falar, meu, será que eu vou de repente largar? O que eu vou fazer pra me manter, né? Ainda mais sendo jovem, eu com 18 anos, 17 anos, a vida inteira fui criado naquela ideia de que se você não faz um curso que vai te dar dinheiro, ou da profissão do futuro, alguma coisa assim, você tá ferrado, assim, é como se você não existisse quase, sabe? É como se, meu, eu tinha quase essa brisa, assim, de que, meu, sei lá, se eu largar a faculdade, não existe outro mundo, eu vou, sei lá, cara, não sei, vou desaparecer, vou sumir, sabe? E quando foi esse momento, assim, de realmente me conhecer melhor, eu falei, meu, acho que não é exatamente o que eu tô querendo, não. Aí que, né, fui mais atrás de olhar para essa essência, de realmente entrar em contato com mais habilidades comportamentais, passar por mais experiências, né, ir atrás do que eu realmente gostava. E hoje, né, graças a isso tudo, tô bem, tô fazendo algo que eu amo de paixão. Então, eu falo que eu não trabalho, né, como se eu não tivesse tanta rotina assim, é como se eu estivesse ali realmente me divertindo, tal. Tem as coisas ali, as burocracias, né, meio chatas ali do cast, que acontece, tem em todo quanto é lugar, mas longe de ser um trabalho que eu, né, estaria fazendo aí, enfim, porque tem que fazer, e a gente sabe que a realidade da grande maioria é essa, e, de novo, as habilidades comportamentais, elas não são um passe de mágica, a gente não dá nenhum pó de piripimpim aqui, não tem essa, mas são habilidades que com certeza vão te ajudar a traçar um caminho e aumentar essas suas chances de chegar ao seu objetivo, né, a realmente colocar
o seu propósito em dia. Então, por isso que elas são tão importantes de serem praticadas no League of Legends, né, no jogo que você joga, na vida pessoal, na vida profissional, em tudo. E uma outra coisa é que quando você se conhece, né, dessa como você disse, e soma isso às habilidades comportamentais, algo que você também falou muito bem é que você tem uma clareza maior, né? Parece que, sabe quando quem tem problema de visão, que eu tenho 5 graus aqui de miopia para mais. Quando você coloca um óculos, cara, se eu tirar o óculos aqui, eu não vejo nada. Parece que você coloca meio que um óculos, ou você limpa a visão, assim, sabe? É uma parada que você fala, pô, aqui talvez eu esteja indo no caminho legal, aqui eu não tô, por que que eu não tô? E aí você vai começando a se enxergar dessa maneira, né? E isso aí, com certeza, ajuda demais. E aí, dessa, até como você, é claro, já tem muita experiência, já leu muito sobre esse tipo de busca, né? Pelo autoconhecimento, pela habilidade comportamental e tudo mais. Por onde que você diria para as pessoas que estão vendo a gente agora começar? Assim, como que você começou? Ou então como que você viu o pessoal começando? E qual que seria essa dica, essa visão que você passaria assim para as pessoas? Por onde começar? Tonelo, se eu fosse ensinar as pessoas a começarem como eu comecei, é muito difícil. Realmente um trabalho árduo, né? Porque é tão mais fácil você ir para a faculdade aprender as habilidades técnicas. Porque se você vai lá, estuda e acabou, né? Você vai treinar depois no trabalho. Mas habilidades comportamentais, você aprende ela, mas você precisa ter a experiência delas durante muitos e muitos anos. Porque se você não tiver a experiência delas, você não vai adquiri-las. Mas tem hoje uma maneira muito, muito, muito fácil e sutil. Inclusive, você e a Lívia já conversaram vezes aqui, né? Eu Uhum. sendo assim, um pouco mais simples, inclusive, né? Uhum. Pega uma listazinha e escreve assim, todas as coisas que você gosta de fazer. Uhum. Coloca numa outra, todas as que você não gosta de fazer. Aí vamos pegar num outro papel, coloca todas as que você tem grande facilidade, percebe que você tem facilidade. E coloca outra aquela que você não tem muita facilidade, ou nenhuma, ou entra em pânico se tiver que fazer, né? Aham. Então, aí você sai fazendo aquelas anotações. Quais são as aqui mais valorizo? Então, aí dá para você descobrir. Você se descobre aí. Você se descobre como pessoa aí. Por onde é o seu caminho, né? E você consegue o seu caminho pessoal, você descobre aí o seu caminho profissional, né? E o seu caminho no jogo. Né? Eu estava conversando com um jogador e ele estava me dizendo que era suporte. Ele Uhum. só conseguia ser suporte, né? Uhum. Essa pessoa, com toda certeza, tem na listinha dela, com certeza, se ela for fazer, ela quer ajudar os outros. Ela Uhum. se sente bem em ajudar os outros. E o suporte é bem isso, né, Tonela? O Sim, suporte exatamente. É é fazer a diferença sem ser o grande protagonista, aquele cara que vai pegar um caminhão de eliminações e vai dar muito dano, aquela coisa assim. Você faz uma diferença absurda de outras maneiras, né? E dá espaço para esses protagonistas brilharem assim, porque a gente brinca que é carregar, né? Você coloca o cara na mochilinha no começo, depois ele anda com as próprias pernas assim, sabe? Pois é, então você precisa descobrir. Às vezes, por vezes, as pessoas querem ser o grande herói das histórias, né? O príncipe que vai tirar a princesa da torre do castelo, né? Uhum. Mas como você quer ser uma coisa que você não é, né? Então, eu fico pensando que Madre Teresa de Calcutá, eu não sei se os jovens já ouviram falar, não sei se você já ouviu falar, Já. Uhum. uma grande senhora que foi para a Índia, né? Ela era uma freira e ela dedicou a vida dela inteira aos pobres, né? Como uma pessoa dessa pode pensar, pode ter na essência dela reconhecimento, sabe?
uma pessoa que queira atingir riqueza, que queira glória, né? E ela era feliz, ela era feliz. A Uhum. felicidade dela estava em ajudar as outras pessoas. Então, eu fico pensando que as pessoas deveriam deixar de lado essas caricaturas que foram inventadas pela nossa sociedade para que buscassem mais a sua própria natureza. Eu estou dizendo a sua própria natureza, a sua própria essência. E essa Sim, sua própria essência é que te vai fazer feliz, sabe? É ela sim, que te sim. faz feliz. Não, Então, com certeza, eu concordo 100%. E de novo, né? Já tive momentos assim de fazer coisas que não tava dando, sabe? Tipo, sei lá, era uma parada é uma sensação que eu não sei explicar, na realidade, né? Porque é um sentimento assim de que, meu, parece que você tá ali amarrado, dá um negócio, eu falo, meu, não é. E claro, a gente não tá falando de coisas que, tipo, eu tenho que fazer, tipo, sei lá, eu não gosto de arrumar meu quarto, então eu vou desarrumar tudo sem. Não, calma lá também, né? Tipo, aí você tem que ver se pra você dá, se não dá, né? Tem que. Cada caso é um caso. Mas a gente fala de uma maneira mais geral, assim, e principalmente de uma maneira que tenha a ver com o que a gente está falando também, que é o propósito, né? De novo, quando você sabe mais, se conhece mais, sabe mais de você mesmo, sabe as habilidades comportamentais que você tem, que você pode focar e que são as mais bem desenvolvidas, alguma outra que talvez você vá precisar numa função sua, tanto pode ser no jogo, pode ser num time profissional, um time amador, pode ser em qualquer trabalho, em qualquer profissão, em qualquer situação pessoal. Essa, de novo, é a beleza das habilidades comportamentais, né, que você pode usar em qualquer momento, em qualquer lugar. Quando você sabe que, pô, talvez eu não tenha muita facilidade para planejamento, mas eu preciso pelo menos me planejar, né, ter uma rotinazinha, a gente falou disso no Skill Podcast, inclusive, eu e a Lívia, ter uma rotinazinha, ter um negócio legal, sabe? Meu, talvez eu precise desenvolver um pouquinho mais, mesmo que não seja a coisa que eu mais tenho facilidade no mundo. Então, dá uma atenção, mas foca naquelas outras que você tem mais facilidade, né? O que o Deus falou, busca aquela coisa de, meu, o que eu posso fazer com isso? Quais profissões que talvez precisam disso ou gostam, né? Muito disso. E isso realmente dá uma clareza muito grande. Eu sempre tive essa facilidade com comunicação. Embora antes eu fosse bem mais, não introvertido nem tímido, mas assim, eu não tivesse tanta experiência, né? Tanto desenvolvimento, assim, com a comunicação e tal. O Décio lembra com certeza. Eu, enfim, era bem mais na minha, digamos assim, mesmo que já trabalhasse com o cast. E hoje, cara, é bastante diferente. Houve, né, uma evolução bastante natural. E hoje eu tenho um propósito, né, que é esse entendimento do que você quer fazer, onde você quer estar, o que você quer buscar realmente naquela meio que missão, assim. Eu tenho esse propósito dentro do casting, né, dentro da minha profissão, dentro da minha vida pessoal, dentro do League of Legends, né. De novo, é só a gente espelhar, é só a gente traduzir. No LoL, por exemplo, você sempre vai ter um propósito. Às vezes o seu objetivo é pegar diamante até o final da season, ou subir de elo. Mas o seu propósito talvez seja, tipo, realmente ser aquele cara que quer ajudar o time, que vai sempre ser um motor ali numa engrenagem para o time, esse propósito de evoluir com X campeão, um propósito de aumentar a sua champion pool, né, o seu leque de campeões que você utiliza, e tantos outros propósitos. Eu quero melhorar meu começo de jogo, quero melhorar minha fase de rotas, quero melhorar meu mid game, quero melhorar meu gank, quero melhorar uma par de coisa que você pode fazer, e sempre as habilidades comportamentais elas vão te auxiliar, elas vão ser essenciais para que você consiga melhorar isso, né? Então por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né? Quando você começou a descobrir isso, Dessa, ou quando você começou a conversar com o pessoal sobre isso, bateu um medo, assim, tipo um receio, uma pressão externa, talvez, alguém falou que era bobeira, assim. Como que foi essa relação com você e até com outras pessoas, né? Porque você com o Gustavo é mais tranquilo, né? Que você já sabia que era de boa, você já deu um salve ali. Mas como que foi pra você esse contato, assim, né? olha, em primeiro lugar, eu queria fazer aqui uma ressalva. Eu sempre comento com você e Hum, agora queria deixar esse testemunho aqui gravado de que tenho uhum, enorme orgulho do ser humano que você vem se tornando, né? A cada dia. Eu tenho um grande orgulho de ter você como um parceiro, um amigo. E a questão do trabalho, Tonelo, eu li uma vez um filósofo chinês que dizia que quando você faz aquilo que gosta, você não trabalha nem um dia da sua vida. uhum, Então,
É temerário você ficar trabalhando numa coisa que você odeia para ganhar dinheiro e você morrer infartado porque você odeia a sua vida, né? Uhum. Mesmo cheio de dinheiro, né? Mas é isso, né? Quando eu comecei a perceber que existia, é muito interessante isso, né? Eu acho que muitos jovens devem passar por isso, né? Uhum. Muitos devem passar por isso. Tem algum momento que a gente percebe que a realidade que estão ensinando a gente tem assim uma fenda. As coisas não colam tudo direitinho porque existe uma contradição grande nas coisas, né? E aí você percebe que existe uma fenda em algumas coisas. E quando você lê, como eu sempre gostei muito de ler, Uhum. comecei a descobrir que existia realmente um outro mundo fora do mundo que estavam me ensinando, que eu poderia me tornar realmente a pessoa que eu gostaria de ser, né? Uhum. Não a pessoa que gostariam que eu fosse. Uhum. Foi muito difícil para mim decidir, olha, a partir de hoje eu não vou ser mais a pessoa que querem que eu seja e vou ser exatamente aquela pessoa que eu quero ser, sabe? Este momento eu já tinha bem mais maturidade, porque eu vinha aos poucos desenvolvendo isso, mas no começo era muito difícil. Era difícil questionar dentro de casa, né, com os familiares, com os amigos, né, você questionar alguns valores, algumas coisas, mas elas vão tomando forma, né? Quando Uhum. você se determina e você vai buscar as habilidades comportamentais para que elas lhe tragam esse suporte, você se torna um ser humano mais equilibrado, mais forte, né? Mais viril. Então, é isso. Senti, sim, uma coisa muito interessante. Um dia eu quero conversar só sobre esse tema, né? Medo, Uhum. né? O medo existe. Mas eu descobri também que o medo, ele te avisa quando existe algo, você vai correr algum perigo. Uhum. Mas se você pretende avançar sempre, você vai sempre ter medo, é muito melhor você ficar amigo, colega deste medo, passar e se dar bem com ele, do que você virar o inimigo dele, né? Então, Sim. medo eu tive, né? Mas eu tive que encarar os meus medos, como encaro eles até hoje, né? Sim, Porque sim. quem quer avançar, todo dia é um dia novo, né? E todo dia novo é um dia que as pessoas têm medo do desconhecido. E isso é Uhum. temerário. Ah, demais. E é exatamente isso, assim, tipo, é louco porque a gente vai, de novo, duas coisas. Primeiro, a gente olha pra trás e você fala, meu, lembra quando eu tinha receio ou medo de fazer tal coisa, né? E aí também muito tem a ver com essa falta de conhecimento da própria essência, porque às vezes eu tinha medo de conversar com uma pessoa assim que, nossa, a pessoa é muito importante, meu Deus, né? Dono de alguma coisa, chefe de alguma coisa. E aí eu tinha medo, tinha receio, porque eu não confiava, eu achava que eu era ruim ou tudo mais. E depois que você tem esse autoconhecimento, depois que você sabe a sua essência, depois que você sabe as habilidades comportamentais que você tem, sabe se comunicar, sabe tudo isso, cara. Hoje eu sei me portar tranquilamente, assim, sabe? Não é nem questão de se portar, não é nem questão de necessariamente respeito, mas de entender o ambiente, né? Tentar se dar bem, de saber, meu, olha, acho que aqui não tá rolando muito legal, ou então ali naquela situação profissional eu tenho que agir de uma outra maneira, né? E sempre vai dar medo, sempre vai ter esse receio e tudo mais, especialmente quando a gente é mais novo, né? A gente sabe que fala pra uma galera que tá saindo do colegial, né? Do ensino médio, na minha época era colegial, mas tá saindo do ensino médio, ou então que tá na faculdade, que tá entrando na faculdade, tá no meio da faculdade, sempre rola esse medo. E a Lívia sempre bate muito nessa tecla, né? Vá fazer as coisas, vá ter as experiências. Isso pro League of Legends, por exemplo, se traduz em vá testar campeões, vá testar roles, vá testar builds, vai tentar ser agressivo. Como é? Isso aí, cara, não lembro quem que falou. Um dos jogadores falou na época.
Como que você vai saber o limite do seu campeão, sendo que você joga toda vez totalmente defensivo? Não tem como. Então, assim, como é que eu vou jogar, sei lá, com X atirador ou X campeão? Como que eu sei o limite? Cara, talvez não faça isso na ranqueada, vai pra você não zoar o jogo do amiguinho. Mas inicialmente, vai no normal game, ou até mesmo na ranqueada, se tiver confiança já. Seja muito agressivo, assim, sabe? Tente ser o máximo agressivo, você vai saber o limite de onde você pode ir. E aí você vai saber, né? Abra-se depois pra ficar tranquilo. Tipo, ó, beleza, então aqui eu posso ser agressivaço, aqui mais ou menos, aqui eu tenho que me defender, aqui eu posso ir, aqui eu posso voltar. Então isso sempre é por conta de experiência, isso sempre é por conta de habilidade comportamental, né? Esse planejamento de como você vai evoluir, como você vai ver a sua própria situação, enfim. Tudo isso auxilia muito. E claro, tem a ver com esse lance da sua própria essência. Se você é um jogador que, por essência, é mais defensivão, vá tentar ser agressivo também. Saiba como que é, mas foque talvez, dessa percepção defensiva. Se você é um jogador de essência extremamente agressivo, de meter o louco, também vá ser muito agressivo. Foque nisso, mas se abra um pouquinho para pelo menos saber quando que você não pode ser totalmente doidão, né? E ir lá pela loucura, sabe? Né? Tomar uma decisão de muita loucura. E o que vai te ajudar a tomar essa decisão boa? Se você pode ir 100% na essência, ou então se você tem que se resguardar um pouquinho para depois utilizar melhor a sua essência no momento mais propício. É a habilidade de tomada de decisão, habilidade de planejamento, habilidade de autoliderança, habilidade de análise, habilidade de tudo que a gente está falando, que é habilidade comportamental. Pouco importa se você vai acertar no mínimo ou tal, ou isso aí vai ter uma importância menor. O que vai realmente te fazer tomar o caminho correto, né? Aumentar suas chances de vitória e tudo mais, é essa parte de habilidades comportamentais. E bom demais, senhor 10. Gosto muito, né? Eu lembro certinho, a primeira vez chamei o senhor de senhor, né? Agora eu falei o senhor 2 vezes. Falei, o senhor não sei o que. O 10 falou, o senhor tá no céu, não sei o que chama de você e já era, né? Mas é bom demais trocar uma ideia sobre isso. Acho que ficou bastante claro como que uma essência bem definida, né? Faz com que a gente consiga ir com mais clareza também ao propósito, ao objetivo, né? Enfim, ser mais habilidoso, como que isso faz com que você aumente também as suas chances de vitória, de obtenção do que você quer. E agora eu vou pedir para você deixar aí a sua mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente. Olha, eu acho que é um momento muito propício para que a galera que está nos escutando, a garotada que está nos escutando, chegue para o pai e para a mãe que fica reclamando porque eles estão jogando, e diga para ele, olha aqui, está provado cientificamente que os melhores profissionais do mercado, os que são mais procurados, são aqueles que têm habilidades comportamentais bem desenvolvidas. E eu estou aqui não jogando, eu não estou me divertindo, eu estou aqui desenvolvendo minhas habilidades comportamentais para o futuro. Sim, sim. E é até aquela coisa, né? Tipo, por que não fazer os dois? Que às vezes, vou ser sincero, às vezes a gente entra no jogo, a gente não pensa em nada, a gente só vai fazendo caquinha, porcaria atrás de porcaria, né? E às vezes ainda fica bravo, daquele jeito e tal. Eu acho que essa é uma visão muito, muito legal também, né? De entrar no jogo, como você disse. Claro, você tá ali de boa, você tá jogando, mas ao mesmo tempo você tá, obviamente, treinando uma parada, você tá praticando uma parada, uma habilidade comportamental que você já pegou antes, já fez um planejamentozinho, sabe? Eu acho que isso é sensacional, né? E você já pratica depois que você tem essa noção, né? Essa visão de como funcionam as coisas, tudo passa a ser mais interessante ainda. Demorou? Curtiu? Deixa o like, sabe como é que é? Deixa aqui nos comentários se já tem qual a sua facilidade ou qual a sua dificuldade, né? Enfim, o que você levou aí desse conteúdo. E sempre fica esperto, cara, porque toda semana tem conteúdo novo nas plataformas da GG Educate. Se você colocar GG Educate, você vai achar a gente lá em todo lugar que você for, né? E aí, enfim, deixa o seu follow no Instagram, deixa a sua inscrição no YouTube e, obviamente, interage com a gente, que a gente gosta muito de saber a opinião de vocês e trocar essa ideia legal sobre habilidades comportamentais. Beleza? A gente fica por aqui. Um grande abraço